11h11 da manhã, seguimos com imagens ao vivo de Blumenau, em Santa Catarina, a cidade que vive uma tragédia hoje por conta de um ataque a uma escola. O repórter Moisés Stucker traz as últimas informações. Bombeiros da cidade de Blumenau, nesse momento, os professores, os coordenadores aqui da creche estão recebendo todo o atendimento necessário do pessoal da assistência social aqui da cidade de Blumenau. Realmente uma comoção muito grande aqui no local. Acabou de sair agora aqui do local a última viatura do IML, com o último corpo, infelizmente, de uma das crianças que foi vítima deste suspeito que acabou tirando a vida dessas crianças aqui na creche. A gente segue acompanhando todas as informações. Conversamos agora há pouco ao vivo com autoridades, inclusive o prefeito aqui de Blumenau, Mário Hildebrand, decretou luto de 30 dias na cidade e hoje e amanhã a rede pública municipal de ensino está com aulas suspensas, também uma determinação da prefeitura aqui de Blumenau. Bom, nesse momento, então, o suspeito já foi encaminhado para a Polícia Civil, que investiga esse caso, o homem de 25 anos de idade. A gente está vendo as imagens ao vivo aqui, mostrando para todo o Brasil, Polícia Militar ainda no local, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil. O delegado Rony já está levantando todas as informações a respeito do suspeito, que, de acordo com ele, já tem passagens pela polícia, E aí a gente segue aqui, viu, César, acompanhando de perto mais informações sobre esse caso e... É isso. Moisés Stucker, ao vivo de Blumenau, em Santa Catarina. E seguimos nessa cobertura especial, nesse dia triste para todo o Brasil. Ao vivo agora vou falar com o Matheus Falivene, doutor em Direito Penal pela USP. Matheus, bom dia, obrigado por conversar com a gente nesta manhã aqui. É um dia trágico, de fato, E esse debate sobre a violência nas escolas continua aberto. Uma semana atrás, pouco mais do que isso, a gente viu aquelas cenas lamentáveis em uma escola de São Paulo, aquele aluno que também entrou armado com uma faca, feriu várias pessoas, matou inclusive uma professora, e agora esse caso na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. O que o Código Penal prevê para crimes como esse, Matheus? Bom dia a todos. Realmente um dia muito triste, uma situação trágica, O nosso Código Penal, para esse tipo de situação, prevê o homicídio qualificado. Porque é o que consta no caso, as vítimas crianças de pouca idade, o indivíduo armado ali com uma machadinha entra no local, pratica esse fato. Muito provavelmente a acusação que pesará sobre ele será de 4 homicídios qualificados aí, não só pela falta de oportunidade de defesa das vítimas, mas também por serem vítimas menores de 14 anos. Isso também agrava a pena para o crime de homicídio. E que esse indivíduo, seja punido, tenha aí os rigores da lei, a lei aplicada contra ele, porque realmente a situação é absurda, É um caso realmente chocante. E choca também pela situação de serem crianças, Matheus? Você vê, serem inocentes que estavam na creche no momento em que foram atacadas. Agora, a gente também precisa levar em consideração o fator psicológico, Não é possível que um ser humano, em plena capacidade mental, tenha a capacidade de ser tão frio a ponto de cometer uma atrocidade como essa. Eu acho que esse também é um grande debate, sobre como evitar esse tipo de ataque. Exatamente. O que acontece? Esses casos de homicídios de massa, o chamado mass murderer, como esse caso, ataques em escolas, sempre vem essa discussão sobre a capacidade psicológica, a capacidade psiquiátrica do indivíduo que comete este ato. Vem aquela discussão, é um psicopata, não é? Tem algum problema mental ou não? Lógico, tudo isso vai ser verificado agora pela polícia, A polícia vai iniciar a investigação, inicia o inquérito policial. Nesse inquérito policial será apurado se esse indivíduo tem alguma condição psicológica, alguma condição psiquiátrica ou não. Porém, tem estudos americanos, nos Estados Unidos, infelizmente é muito comum esse tipo de ataque, e lá existem estudos que comprovam que na grande maioria dos casos não. Por incrível que pareça, por mais que o senso comum queira dizer que sim, já que é um ato muito grave, uma coisa muito vil, assim, um ato de maldade, os estudos dizem que não. Na verdade, a grande maioria dos autores desse tipo de crime são indivíduos em plenas capacidades mentais, indivíduos que não têm nenhum problema e fazem isso muitas vezes por um sentimento ali de raiva, por uma tentativa talvez de ganhar notoriedade. Lógico, notoriedade do jeito errado, do caminho errado, uma notoriedade do mal, assim, do mal, Então, mas tem esses estudos que dizem isso, falam, não, esses indivíduos eles buscam muitas vezes essa notoriedade, não é porque ele tem um problema psicológico, psiquiátrico que ele faz isso, é porque ele está buscando ali uma notoriedade, está buscando
escrever o nome dele na história, né, no meio de uma situação absurda. Pode ser que esse seja o caso. Agora vai caber à polícia lá de Santa Catarina investigar isso, saber direitinho qual é a situação desse indivíduo para que ele seja punido. E a gente tem que lembrar, mesmo que ele seja inimputável, né, mesmo que ele seja alguém que tem um problema mental, ele não fica impune nessa situação. Pelo contrário, o indivíduo que é inimputável, ele não recebe uma pena privativa de liberdade, mas ele recebe uma sanção criminal chamada medida de segurança, que é basicamente uma pena que é cumprida no hospital de custódia psiquiátrica. Então vai cumprir pena, em vez de cumprir no presídio, cumpre pena no hospital de custódia psiquiátrica por ser um preso com problema mental, logicamente, caso se comprove que ele tem essa situação psicológica, psiquiátrica diferenciada, o que não é possível se afirmar. Apesar do senso comum dizer que talvez sim, ainda não é possível se afirmar com certeza a situação, até porque o indivíduo se entregou na delegacia, né? Então, muito provavelmente, ele sabia do que estava fazendo naquele momento. E que talvez isso já fizesse parte dos planos, né? Depois de cometer o ataque, já se entregar à polícia imediatamente. Agora, imediatamente também depois desse crime, o que a gente observou foram as polícias, principalmente equipes da Polícia Civil, indo até o endereço do autor desse massacre. Para quê? Para ir ao computador, para tentar apreender um celular. Porque ali, Matheus, poderiam estar informações importantes que levassem a esse ataque, né? De como esse crime foi planejado, inclusive com a possibilidade de participação de outras pessoas. Exatamente. O procedimento da polícia, nesse caso, é ir buscar computadores, celulares, cartas, papéis que tenham na residência do indivíduo, porque trazem provas importantes e porque os estudos também dizem que esses indivíduos que cometem esse tipo de crime, eles costumam dar indícios de que vão cometer esses crimes nos dias anteriores. Então, por exemplo, fazem postagens em redes sociais falando que vão cometer atos graves, falam coisas sobre esses fatos. Então, faz parte da investigação desse tipo de situação já direto buscar o celular e o computador, porque ali vai ter uma prova, pode ter, na verdade, uma prova muito relevante com relação a esses fatos, porque ele pode ter dado indícios ali, ou ele pode ter se comunicado com outras pessoas que talvez possam ter incentivado ele a cometer esses atos, e com isso essas pessoas, eventualmente se descobrir outras pessoas que incentivaram, participaram, essas pessoas também podem eventualmente ser punidas por esses homicídios, por esse ato gravíssimo que foi cometido. Então é muito importante a polícia fazer esse trabalho já rapidamente, porque já não dá tempo de eventualmente algum familiar, alguém tentar esconder alguma coisa, tentar fazer algum tipo de ato aí para prejudicar as investigações nesse tipo de caso. Eu quero chamar a atenção para uma imagem ao vivo agora. Infelizmente perdemos a imagem, mas é uma entre tantas que nós estamos acompanhando aqui hoje, da consternação de familiares, não é? Pessoas que estão muito abaladas, pessoas que foram comunicadas desse atentado e foram imediatamente até a escola para saber informações sobre os filhos, saber qual era o estado de saúde dessas crianças. Então, é muito triste, né? A gente ver tudo isso e saber que tanta gente hoje chora por conta de a ação individual de um indivíduo que, sem nenhum motivo, invade uma escola e pratica esse crime. Moisés Stucker, nosso repórter, continua ao vivo e tem informações pra gente. Muito triste mesmo. A mãe de uma das vítimas, familiar de uma das vítimas, entrou desolada aqui na escola, não acreditando no que estava acontecendo realmente. É muita comoção, é um momento muito triste aqui da cidade de Blumenau. A gente vê, o Lucas está mostrando ali as autoridades, junto com o governador, também vereadores, prefeito da cidade de Blumenau. E neste momento, então, eles conversam e a gente está aguardando para que o governador Jorginho Melo venha até este ponto onde que a gente está, porque não podemos passar daqui, para conceder uma entrevista para todos nós, né, para a gente ver qual vai ser o posicionamento do governo do estado em relação a esse atentado que aconteceu aqui nessa escola, até porque o pessoal está sentindo muita falta de segurança. Não para de chegar mensagens aqui para a nossa equipe de reportagem, viu, César, de que supostamente outras instituições de ensino seriam ameaçadas também. Eu quero ver aqui com a assessoria do governador se ele pode falar ao vivo. Natan, o governador pode falar ao vivo para a gente, para todo o Brasil? A gente está ao vivo. Pode chamar o governador lá, fazendo favor? Viu, César? Daqui a pouco o governador vem aqui falar com a gente. Então vamos fazer assim. Posso te chamar logo mais assim que o governador chegar aqui? Estamos na expectativa, então, para a coletiva com o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, para o governador que foi pessoalmente até a cidade de Blumenau logo depois dessa tragédia. Eu continuo conversando aqui com o Matheus Falivene,
Salivene, doutor em Direito Penal pela USP. Matheus, é um grande debate, de fato, que se abre e continua aberto nesse momento, até para a gente tentar impedir novos ataques como esse, né? Hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, temos aí a inteligência artificial. É possível pensar em algo, por exemplo, que detecte indícios de crime ou crimes que possam ser cometidos e avisar as autoridades, por exemplo? Eu sei que isso é algo muito sensível, porque vai a questão do sigilo de informação, daquilo que as pessoas podem pesquisar, podem comentar nas redes sociais, na internet, mas, querendo ou não, seria fundamental para impedir um massacre, um ataque como esse. É fundamental. Na verdade, esse trabalho de inteligência policial, é lógico, a pessoa ela não pode ser punida antes de cometer um crime. Porém, se ela está dando indícios de que vai cometer um crime, de que vai praticar um ato grave, essa pessoa ela pode e deve ser assistida no âmbito das questões de saúde, né? Questão de saúde mental, questão de acompanhamento psicológico e social. Então, sim, quer dizer, deve haver um trabalho de inteligência, não só policial, mas também de outros órgãos, no sentido de monitorar redes sociais, monitorar postagens, né, tanto de alunos das instituições quanto de terceiras pessoas, eventualmente. É lógico, não tem como se evitar todos os crimes, tá? É impossível se evitar a ocorrência de todos os crimes, porque, né, tem pessoas que agem de forma solitária, não falam nada com ninguém e fazem o ato. Mas você fazendo um trabalho de inteligência, em regra, consegue pelo menos prevenir algumas dessas condutas. Além disso, existem, por exemplo, nos Estados Unidos, programas de segurança em escola, né, de melhorar a questão da segurança nas escolas e creches, melhorar a questão de detector de metais, que é um problema em alguns locais, né? Aqui no Brasil, os ataques não são com armas de fogo, em regra, né? Mas, assim, tem a questão de uma segurança talvez um pouco melhor, grades, né? Esse tipo de coisa. Lógico, o ideal não é que a escola fosse assim, o ideal é que a escola fosse o mais aberta possível, mas diante de situações de ataque como esse, o que acontece é que muitas vezes o caminho é criar uma melhor segurança, uma maior intervenção de segurança, além de eventualmente investigações e também essa questão da inteligência policial. Mas também a parte da segurança das escolas, né? Como você torna as escolas mais seguras, né? Coloca um guarda, coloca um policial ali, um policial militar, um policial civil, um guarda municipal, alguma coisa nesse sentido. Então, tem todo esse debate, né, sobre essa questão. Lógico, sempre quando você tem um ataque, os estudos falam isso também, né, você tem um ataque em seguida, nas semanas seguintes, você tem outros ataques similares, porque os indivíduos buscam o mesmo caminho, ficam incentivados ou buscam notoriedade, né? Então, isso é um padrão. Mas é lógico que vai ter que ser repensado isso no Brasil, dada a quantidade de ataques que estão acontecendo, né? A questão da segurança nas escolas. Hoje teve um caso numa escola no Rio de Janeiro também que foi invadida por traficantes fugindo da polícia. Então, tudo isso vai ter que ser repensado, esse modelo de como funciona a segurança dentro das escolas vai ter que ser revisto, e também a polícia vai ter que trabalhar melhor essa questão da inteligência policial. Nesses casos, fazer monitoração de redes sociais, né? Lógico, rede social e inteligência artificial facilitam esse tipo de situação, que permitem que a polícia faça isso, coisa que antigamente não era possível, né? Então, hoje é possível. Como eu disse, não evita todos os crimes, mas pode impedir alguns. E precisa ser urgente, né? Medidas que precisam ser tomadas de forma urgente para a gente evitar acompanhar cenas tristes como essas de familiares inconsoláveis neste momento de tanta dor. Matheus, muito obrigado por essa entrevista e até a próxima.